Olá, bem-vindos à série Toque de Liberdade. Meu nome é Claudineia e nesse segundo episódio nós vamos falar sobre a importância de acolher as contrariedades da nossa vida. No primeiro episódio, nós vimos o que é a verdadeira liberdade, que é essa disposição interior que independe das circunstâncias externas da nossa vida, né? É o olhar que nós temos sobre as coisas, a nossa atitude diante das realidades, que depende da fé, da esperança e da caridade. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como colocar essa liberdade em ação, como ela pode ser exercida. Bom, pensa-se que somente por meio das escolhas é que a gente pode exercer a liberdade. Mas será que é somente por meio das escolhas? Normalmente nós pensamos que a nossa vida é um supermercado onde a gente vai lá na prateleira e pega, né, e retira aquilo que é mais conveniente para nós. Então, normalmente a gente quer sempre escolher, mas nem sempre nós podemos escolher, né? Com o passar do tempo, quanto mais a gente vai envelhecendo, as possibilidades também vão diminuindo. A própria palavra de Deus, em João 21:18, vai dizer: quando tu eras jovem, tu cingias o teu cinto e ia para onde querias. Já na velhice, você estenderá as suas mãos e outra pessoa te conduzirá aonde não queres. Olha só, a própria palavra de Deus, ela já nos alerta, tá? Que nem sempre a gente consegue escolher, tá? Por isso que existe uma outra maneira de exercer a liberdade, que é acolher em paz, acolher de bom grado as contrariedades da nossa vida. É fácil? Não é fácil. Por exemplo, quem escolheu viver esse isolamento social, esse distanciamento social? Ninguém. E aí eu te pergunto, como que você tem vivido esse tempo? Você tem sido livre, né, diante desse tempo tão difícil que nós estamos passando? Como que você está lidando com essa situação? Ou você está ainda preso a essa situação? Né? Então, aceitar, acolher de bom grado as situações que acontecem na nossa vida que são favoráveis é fácil, não é? O difícil é aceitar aquilo que nos desagrada, aquilo que vai contra os nossos desejos, os nossos planos. Aí não é fácil. Então, nós precisamos exercer, né, esse acolhimento dessas contrariedades. Então, quando uma enfermidade vem, quando um desemprego vem, ou até mesmo, às vezes é difícil até aceitar as nossas próprias fragilidades, as nossas próprias limitações. Muitas vezes nós temos dificuldade de acolher, mas a gente precisa aprender. E por que nós temos tanta dificuldade em acolher, né, essas contrariedades? Porque nós não queremos perder o controle das situações. Mas é aí, meus irmãos, que está o grande segredo. Quando nós perdemos o controle da situação, é a grande oportunidade que nós temos de colocar tudo nas mãos de Deus, que é aquele que tudo pode transformar, né? Diante de tantas tempestades da nossa vida, é Ele que pode acalmar as tempestades da nossa vida, né? E por falar em tempestade, diante de todas essas contrariedades, nós podemos ter três atitudes possíveis. Então, podem acontecer aí três atitudes, tá? Primeiro, a revolta. Então, a pessoa pode ficar desesperada diante da situação, ela pode gerar aí violência, ressentimentos, né? Mas pode ser aí uma primeira etapa, né? Diante de uma situação muito difícil. Mas nessa etapa, meus irmãos, não há amor, não há esperança e não há caridade. Por isso nós não podemos paralisar diante dessa revolta. E aqui eu falo de uma revolta no sentido de recusa de uma realidade. Então, eu sei que está acontecendo, mas eu me recuso a viver essa situação com bom grado. Então, nós não podemos paralisar por aí. A segunda possível atitude é a resignação, um pouco menos agressiva do que a revolta. Então, ok, eu aceito essa situação, mas também não tenho uma esperança, né, de que a situação ela pode ser transformada, que há um lado positivo dessa situação. Também não há esperança, não há amor, não há caridade. Também nós não podemos paralisar por aí,
É uma etapa talvez importante, mas não podemos paralisar. E a terceira etapa, então, que é do acolhimento. E a diferença entre acolher e estar resignado é a maneira que eu enxergo essa situação. Eu consigo ver algo positivo mesmo diante dessa situação, né? Eu consigo perceber que Deus pode tudo transformar. Ele pode transformar uma situação boa ou ruim, ele pode tirar algo dessa situação, né? Então, por isso que é importante nós aprendermos a acolher. E às vezes nós passamos por essas três etapas, né? Por exemplo, nesse estado de isolamento que nós nos encontramos, muitos de nós passamos aí por uma fase de revolta, de não querer aceitar a situação, depois resignamos, né? Não, ok, então o governo falou que a gente tem que ficar em casa, então ok, mas também sem muita esperança. E o estágio do acolhimento, onde muitos de nós estamos acolhendo esse tempo, olhando para o lado bom, vendo as grandes transformações que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa família, né? Onde Deus ele vai transformando, ele vai acalmando essa tempestade dentro de nós, né? Acalmando as nossas atitudes. Então, por isso, meus irmãos, que nós precisamos acolher com fé, né? Confiar em Deus, que Ele tudo pode transformar, que Ele pode tirar proveito de tudo, né? Precisamos ter amor, amar a Deus, né? Para que tudo possa ser transformado. E o que acontece quando nós recusamos as contrariedades? Isso eu não vou falar, porque será o tema do próximo episódio. Nós vamos nos aprofundar no tema aceitação do sofrimento e as consequências, né, de não aceitar essas contrariedades. Bom, que Deus abençoe, fique com Deus, Shalom!